virou uma prisão. A pergunta que eu te faço é: quando foi que a nossa vida virou uma prisão? Quando foi, meus amigos, meus irmãos, que nós vivemos uma realidade espiritual, ou uma realidade física, emocional, familiar, em que nós parecemos que estamos vivendo numa prisão? Como eu disse, temos pessoas presas a vários tipos de coisas, mas quando olhamos para o contexto de Zacarias, o contexto de Zacarias, irmãos, é o contexto em que o povo estava exilado. Jerusalém estava em ruínas, estava totalmente destruída. A economia do povo de Israel, especialmente Jerusalém, estava frágil. Eles não tinham dinheiro, condições financeiras de sobreviver. Havia uma sensação geral das pessoas ali naquela época de fracasso, uma sensação de fracasso. E sabe, viver, irmãos, uma sensação de fracasso o tempo todo, eu não sei vocês, mas é horrível. Eu já vivi isso. E é bem provável que muitos de vocês já viveram. De você olhar para a vida, olhar para as coisas que você faz, olhar para o seu trabalho, olhar para a vida espiritual, e parece que nada vai além do fracasso. E a sensação do fracasso, ela nos paralisa, porque o que nos dá ânimo é ver as coisas acontecerem. O que nos dá ânimo é ver que aquilo que você fez deu resultado. É um passo que você dá e você percebe que as coisas se ampliaram. E sabe, o povo, irmãos, eles voltam do exílio e o que eles enxergam não é isso. O que eles enxergam é uma sensação de fracasso em todos os aspectos. Quando olhamos para aquele povo, eles estavam libertos do exílio, mas o que eles não sabiam, ou talvez sabiam, é que por dentro eles ainda se sentiam prisioneiros. E quantos de nós vivemos esse tipo de realidade? Nós não vivemos uma escravidão, não nos moldes antigos. Temos uma certa liberdade para viver o que queremos, para fazer nossas escolhas, para tomarmos nossas decisões. Mas quantos de nós nos sentimos prisioneiros? Prisioneiros de uma realidade que ela teima em nos manter onde estamos. E aí você olha, irmãos, e veja, 2026. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, eu confesso que eu já desisti de fazer resolução de ano novo. Resoluções de ano novo é exatamente o sentimento que nós temos de querer fazer diferente aquilo que não foi possível anteriormente. Tem algum problema? Não, eu acho que é extraordinário. A ideia de quem criou a resolução de ano novo é quando você entende que você agora pode se libertar de amarras antigas. Pode se libertar daquilo que te trouxe até aqui, de negativo especialmente, e agora você pode olhar para frente e pensar: vamos fazer melhor? Vamos fazer diferente? Vamos fazer algo que molde a nossa história? Eu não sei vocês, irmãos, eu quando saio de casa, nas férias especialmente, eu não desligo. Eu estou lá e eu estou pensando: o ano que vem a gente podia fazer isso, né? O ano que vem podia fazer aquilo. Eu estava lá cortando o cabelo, né, João? A gente ficou ali uma hora lá, falando de projetos, de ideia. Pastor, o que você acha que vamos fazer isso esse ano? Vamos fazer aquilo outro? E a gente já chega pensando em fazer algo diferente. Mas sabe, é nesse cenário, irmãos, em que eles estavam livres por fora, mas exilados por dentro, que Deus fala algo para o seu povo. Deus diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Que texto! Deus, irmãos, quero dizer uma coisa para você na mensagem de hoje. Deus não está chamando você de prisioneiro do passado, nem das circunstâncias, nem do pecado. Deus está chamando cada um de nós, porque Ele quer fazer de nós prisioneiros da esperança, pessoas tão ligadas às promessas de Deus, que não conseguem fugir da certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Cadê o amém, irmãos? Ou não entenderam o que eu disse? Sabe? A gente precisa entender, irmãos, que nós somos prisioneiros daquelas pessoas que não conseguem fugir da certeza de que o melhor ainda está por vir. Isso é ser prisioneiro da esperança. Vamos lá. Como eu disse, eu quero destacar os 3 pontos da mensagem. Primeiro, parte do texto: voltem à fortaleza. Interessante, o que é uma fortaleza? Uma fortaleza, a palavra diz, algo forte. Mas de uma forma mais direta, uma fortaleza é uma grande construção onde todas as pessoas que estão lá dentro estão protegidas de tudo aquilo que está do lado de fora.
Teoricamente é para isso uma fortaleza. É para manter seguro o que está do lado de dentro. E o mais interessante, irmãos, é que quando olhamos para o lado de dentro de uma fortaleza, a pergunta que talvez não quer calar é: na verdade, quem está preso? Quem está dentro da fortaleza ou quem está do lado de fora dela? Me ajuda? Hã? Obrigado. Quem é que está preso? Quem está do lado de dentro ou quem está do lado de fora? De dentro. Se você pensar aqui nas fortalezas medievais, você vai imaginar o que? Um castelo com torres altas. Geralmente esse castelo está construído no alto de uma montanha e em volta, dependendo do lugar, eles ainda cavam um fosso bem grande em volta do castelo. Geralmente esse fosso, na mentalidade, na visão, né? Eles colocavam ali crocodilos lá dentro desse fosso, para que se alguém tentasse passar a nada, fosse devorado pelos crocodilos. E a única maneira de acessar a fortaleza era por uma ponte levadiça. Ela baixava quando você queria, e quando você não queria, ela se levantava e todos estavam presos na fortaleza. Eu não sei, irmãos, eu não sei se eu viajo demais quando eu estou pensando nessas coisas, mas olha o texto: voltai à fortaleza. E aí ele diz: ó prisioneiros da esperança. Você já era prisioneiro e Deus agora está te mandando voltar para um lugar que vai se tornar novamente sua prisão. Nós estudamos a lição agora dessa semana, né? E a lição dessa semana falava de Paulo preso. E talvez a palavra, duas palavras eu definiria Paulo na prisão. Uma delas seria resiliência. Ele entendia onde ele estava, se resignou a viver aquela realidade porque ele sabia que tinha um propósito, né? Essa era uma palavra. E a outra palavra que ele tinha, meus queridos, era uma definição clara de quem ele era. Ele sabia quem ele era. Então o que estava acontecendo ao redor de Paulo não definia quem ele era. E agora, quando Deus ele olha, irmãos, de uma forma especial para esse povo voltando do exílio, eles estão saindo da prisão e Deus manda eles voltarem para a prisão. Deus manda eles voltar para a prisão. Voltem para a fortaleza. Fiquem presos novamente. Só que agora é um outro tipo de fortaleza. É a fortaleza do quê? Da esperança. Sabe, fortaleza, meus queridos, é um lugar de proteção, é um lugar de segurança, é um lugar de presença. No contexto bíblico aqui, é um lugar da presença de Deus. O povo de Israel estava reconstruindo os muros, mas o coração deles ainda estava vulnerável. Hoje, irmãos, nós começamos este ano aqui e é possível estar na igreja, servindo a igreja, trabalhando na igreja e mesmo assim estar longe da fortaleza espiritual. E quando as pessoas a gente não encontra assim: pastor, estou desanimado, pastor, olha, quanto tempo faz que eu não oro, pastor, quanto tempo faz que eu não estudo, quanto tempo faz que eu não leio a Bíblia, quanto tempo faz que eu não sinto a presença de Deus comigo. E sabe, viver essa realidade, meus queridos, é como se nós ainda estivéssemos presos, mas não à esperança, presos a uma série de outras coisas que geralmente nos fazem mal. Sabe, a fortaleza, irmãos, que a Bíblia fala aqui, não é um lugar. Fortaleza, descrita no verso 12 aqui, não é um ambiente fechado. A fortaleza que o próprio texto bíblico fala é uma pessoa. Essa fortaleza que a Bíblia fala, irmãos, está descrita em todo o texto bíblico. Quer ver? Abre a tua Bíblia, Salmo 46, verso 1. Salmo 46, verso 1, irmãos. O que é a fortaleza? É interessante, não é? Quando Deus fala para o povo de Israel voltando do exílio: voltai à fortaleza, olha o que Deus estava falando. Salmo 46, verso 1, o que ele diz? Deus é o que, irmãos? É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A fortaleza, irmãos, que a Bíblia descreve, não é um lugar, é uma pessoa. Voltar para a fortaleza não é voltar para uma prisão de pedra cercada por água e crocodilos, é voltar para uma pessoa, aquele que pode te guardar, que pode te proteger, que pode te ajudar a vivenciar as maiores e as melhores experiências da sua vida. A realidade, irmãos, é que a Bíblia continua dizendo, Provérbios 18:10. Vamos lá, abre a tua Bíblia. Quero que você saia daqui hoje, meu querido, como um prisioneiro da esperança. Amém? Provérbios
18, verso 10. Acharam? Olha a linguagem da Bíblia. Veja, irmãos, que a Bíblia, nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia é perdido, nada na Bíblia é sem sentido. Provérbios 18, verso 10, irmãos, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte, olha a linguagem de fortaleza. O Senhor é uma torre forte. E para que uma torre? Um castelo? Observação? Proteção? Cuidado? Você enxerga longe, você vê além daquilo que os seus olhos podem ver quando você está no chão. É Deus te dizendo: filho, você quer enxergar além do que você vê? Eu sou sua torre forte. Pode vir aqui, porque da minha segurança eu vou mostrar para você o caminho que você deve seguir. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para um novo ano como este, eu fico imaginando que a gente pode fazer 1 milhão de resoluções que a gente quer. Só que geralmente as resoluções começam assim. Olha isso. Neste ano eu vou fazer isso. Neste ano eu vou estudar a Bíblia, eu vou orar, eu vou ter um casamento melhor, eu vou cuidar dos meus estudos melhor, percebe? Acho que o grande problema das resoluções de ano novo para o cristão é que, ao invés de estar escrito ali: este ano eu vou fazer com que os planos de Deus se cumpram na minha vida, a gente está sempre dizendo o que o eu quer fazer. Mas a gente não precisaria reformular isso? Reformular isso à base de Zacarias 9, verso 12: voltai para a fortaleza. Volte, é aqui o lugar. Sabe, meus irmãos, para nós, essa fortaleza, ela tem nome, se chama Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Rei prometido. É Ele a nossa fortaleza. Voltar à fortaleza, meus queridos, é voltar à comunhão. Voltar à fortaleza é voltar a uma oração sincera, não mecânica. É voltar à palavra, não apenas como uma informação, mas voltar à palavra como alimento. É voltar à confiança e não apenas a um discurso religioso. Sabe, voltar à fortaleza talvez seja, acima de tudo, irmãos, entender que não é sobre você, é sobre Ele. Talvez alguém aqui nessa manhã precise dar esse passo de retorno. Talvez a maior resolução de ano novo que você possa fazer hoje é: Senhor, hoje eu decido, e aqui é você mesmo, hoje eu decido voltar para o Senhor. Hoje eu decido, não é apenas, irmãos, estar na igreja, não é apenas se assentar nos bancos da igreja, não é apenas vir à igreja, é estar na fortaleza, onde quer que você esteja. E essa é a realidade, esse é o sonho de Deus. Já está na igreja, mas talvez precise voltar para a fortaleza do coração. Pergunta para você, como diz um pastor famoso nosso aí: olha para mim, do que você tem corrido? Do problema? Ou você tem corrido para a fortaleza? Você tem corrido mais para a tela do seu celular? Ou tem corrido mais para a presença de Deus? Tem corrido mais para a opinião e pela opinião dos outros? Ou você tem corrido para e pela palavra? A resposta é sua. Vamos à segunda parte do texto. A segunda parte do texto, irmãos: preços de esperança. Uau! Você parou para pensar nisso de verdade? Ou eu que estou viajando demais aqui? Preços de esperança. Quando eu estudei a lição lá no final de novembro, e eu fui olhar e falei: gente, como a palavra de Deus é extraordinária. Porque a grande realidade, irmãos, o que nos move como seres humanos e como cristãos, não é o que você vive hoje. O que você vive hoje, você já está vivendo. O que te move de verdade é o que você sonha para o futuro. É isso que nos move, ou não? Porque se você hoje já está vivendo, isso não é esperança mais, isso é realidade. Mas quando a gente olha para o futuro, o que eu quero para o futuro? Não importa o que seja, você está sempre olhando para a frente. Você se levanta de manhã para trabalhar, e o teu sonho, sabe o que é? Hoje eu tenho que trabalhar, porque olha, eu tenho que pagar a matrícula da minha filha na escola. Já chegou o boleto da minha filha.
Aí chegou a lista de materiais. Aí eu, ai Senhor. Aí chegou lá o material escolar. Ai Senhor, vai doer no coração, não vai? Mas por outro lado, você não vive pelo hoje, você vive pelo amanhã. Você faz todo o esforço necessário hoje, sabe por quê? Porque quando ela tiver seus 15, 20, 30 anos, tiver a vida dela, eu quero ter a certeza de que eu, como pai, fiz o melhor que eu pude por ela hoje. Mas eu estou pensando aonde? Futuro, esperança. É lá. Quando a Bíblia fala, irmãos, que nós estamos aqui e que Deus está nos chamando para viver essa realidade de sermos prisioneiros da esperança, veja que há passos para que isso aconteça. A Bíblia, irmãos, ela não faz nada aleatório. A primeira coisa é, volte para a fortaleza. Porque quando você voltar para a fortaleza, você vai se tornar prisioneiro da esperança. Porque quem está preso é quem está dentro da fortaleza, não quem está do lado de fora. Isso não é diferente no que diz respeito à palavra de Deus, na história e na mensagem dessa manhã. Eu e você, queridos, estamos sendo convidados a voltarmos para a fortaleza, para nos tornarmos o quê? O quê, irmãos? Prisioneiros.